Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Eu vou ler, meus irmãos, a partir do versículo 21. Assim está escrito. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E então diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pai nosso que estás nos céus, pedimos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus, nosso Supremo Pastor, que o Senhor nos fale mais ainda ao coração, que o Senhor nos dê entendimento, a fim de que possamos dizer: nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós pedimos essas coisas a Ti, pedindo que nos perdoe os pecados, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez olhando para esse texto, especialmente esse versículo 25, quando o apóstolo deu praticamente a última razão para que os seus ouvintes verdadeiramente tivessem a Cristo como modelo do seu sofrimento. Como eu orei aqui, a ideia, o principal propósito é que eles pudessem dizer: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E nós começamos a ver no domingo passado o último aspecto relacionado com esse versículo 25, que é o fato que o Senhor sofreu para ser o gracioso guia dos crentes. Ele diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Para tanto, nós olhamos para esse versículo 25 e vimos três coisas, dentre elas duas já falamos. A primeira coisa que nós vimos é que ele viu nossa condição de ovelhas desgarradas, ovelhas sem rumo, ovelhas sem destino, ovelhas que de fato estavam largadas. Nós éramos assim. Na verdade, nós tínhamos como pastor o mundo, tínhamos como pastor o Deus desses séculos, porque diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando Ele nos deu vida, e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então Ele nos viu
viu de fato a nossa condição passada e viu o nosso viver errante, e isso desde a eternidade. Então, nós também verificamos que, uma vez que ele nos amou na eternidade, ele, em segundo lugar, o texto nos mostra isso, ele buscou nosso retorno ao verdadeiro pastoreio, porque Pedro diz: agora, porém, vos converteste. Foi uma conversão de não ovelhas agora para ovelhas agora abrigadas, ovelhas no aprisco, ovelhas cuidadas. Por isso é que nos diz aqui que ele nos comprou com o seu próprio sangue e nós passamos a ser parte de um rebanho. Em terceiro lugar, nós podemos dizer, e aqui nós vamos chegar ao ponto, ele conquistou nosso retorno, nada menos, nada mais do que o bom pastor. Porque ele diz: vos converteste a quem? Ao pastor e bispo da vossa alma. Então, nós, olhando para essa expressão, nós começamos a ver por parte o que ela nos mostra. Vimos que essa conversão foi a um pastor, foi para o pastor, aquele que certamente pode dizer, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me guia por pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E incluído nesse pacote do pastoreio dele, pode-se dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, vimos de fato que se trata de um bom pastor que tem cuidado das suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, chamam-nas pelo nome, ele serve as suas ovelhas a ponto de dar a sua vida em resgate por elas. Ele as guia, ele guia as suas ovelhas nesse íntimo relacionamento daquele que vai à frente e é seguido por ela. Nós vimos que ele também alimenta as suas ovelhas a ponto de trazer a verdade para ela, porque é um alimento essencial das ovelhas, é realmente a palavra do Senhor Deus. E ele então guarda as suas ovelhas, e quando alguma delas se desvia, diz aqui o texto de João, como nós vimos, ele busca as suas ovelhas, e chega ao ponto de dizer que tinha outras ovelhas, pensando em nós, tinha outras ovelhas, não deixa aprisco, a mim convém conduzi-las, e então haverá um só rebanho e um só pastor, e isso por toda a eternidade. Vamos dar continuidade, meus irmãos, aqui, mostrando para vocês a outra palavra interessante que tem a ver com esse supremo pastor, porque diz que Pedro fala que ele não é só pastor, mas também ele é bispo. Vos converteste, diz ele, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo. Essa palavra fala de uma espécie de supervisor, aquela pessoa encarregada de verificar se aqueles que estão sob a sua supervisão estão agindo corretamente, estão fazendo corretamente o que tem de fazer. Qual é, portanto, a função essencial do bispo? O bispo tem, no mínimo, dupla função. Primeiro, é observar detidamente o rebanho. Irmãos, como isso é importante. Como isso é algo que traz grande consolo, saber que nós estamos sendo supervisionados
supervisionados. Para vocês terem uma ideia da grandeza disso, peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e vejam, irmãos, que episódio que nos traz grande consolo. No versículo 45, Marcos, capítulo 6, versículo 45, diz assim dele em relação aos seus discípulos. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos, estou lendo Marcos capítulo 6, versículo 45, compeliu os seus discípulos, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Preste atenção. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. O versículo 48 nos traz uma palavra muito importante. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Uma rápida reflexão nesse texto, nesse episódio, nos dará, meus irmãos, um pouco a dimensão do que ele é para nós como bispo, aquele supervisor. Lá estavam os seus discípulos com grandes dificuldades, remando. Lá estavam eles como que soltos, sozinhos, dispersos, mas não estavam dispersos, porque ele vê, ele está orando, mas ele vê e sabe quais são as necessidades daqueles discípulos. Isso é algo que não tem, meus irmãos, como nós aferirmos a sua importância. Vocês sabem, por exemplo, os pais. Os pais têm seus filhos pequenos, levam-nos até a escola, entrega à escola, mas eles são incapazes de supervisioná-los. Eles são incapazes de ver o que está acontecendo com seus filhos. Mas o Senhor não. Ele, como supervisor, como bispo, sabe de todos os detalhes, de todas as necessidades dos seus discípulos e supre cada uma das suas necessidades. Por isso, irmãos, é que nós podemos ouvir a pergunta do apóstolo Paulo no contexto de sofrimento, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E então, mais adiante, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta, nós podemos nos esforçar ao máximo, mas a nossa limitação é real. No entanto, ele, como bispo, ele nos supervisiona, ele supervisiona o seu rebanho, ele cuida de todos os detalhes. Vocês estão entendendo? Ele é o pastor e bispo. Nesse sentido, há uma outra função que se aplica ao bispo.
que é a intercessão. Veja, irmãos, ele tem essa função de interceder pelos seus. Por isso, lá em João, no capítulo 17, a partir do versículo 6, o Senhor fala assim, isso ele está apresentando uma espécie de relatório ao Pai e, ao mesmo tempo, rogando pelos seus discípulos. Olha o que ele lhes diz no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O versículo 9 ele diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor nos usa, e isso é importante, Ele nos usa como um exército para que estejamos intercedendo uns pelos outros. Mas o que fará toda a diferença é o fato de que o Senhor... Você lembra que ele estava no monte, viu os seus discípulos em dificuldade e diz aqui, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. E de fato, essa função de interceder pelo rebanho é de suprema grandeza. Eu me lembro que, salvo engano, o pastor Frederico Wall, uma certa ocasião, disse assim, olha, a gente pode não ter quem ore por nós. Nós falhamos, mas tem um que jamais deixará de interceder, de orar, de suplicar a Deus por nós, que é esse pastor e bispo. Por isso, Paulo perguntou, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele responde, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ele responde, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Prestemos atenção. Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos e irmãs, se nós oramos uns pelos outros, estejamos certos de que se estamos orando corretamente, se estamos orando adequadamente, se estamos orando como intercessores que se compadecem uns pelos outros, é porque o Senhor está à direita de Deus Pai, nos conduzindo pelo seu Espírito para que façamos isso. E Ele sabe quais são as nossas reais necessidades e Ele é quem intercede por nós. Quantas vezes o irmão chega e diz, pastor, o senhor está orando por mim, eu só falta botar a mão na cara e dizer, meu irmão, eu estou falhando nisso. Mas ele não. E que é interessante, ele como bispo, como aquele que supervisiona, aquele que superintende, aquele que, vou usar a expressão, administra o seu povo, ele é o sumo sacerdote, está ele à direita de Deus Pai. Meus irmãos, sobre isso, o escritor de Hebreus chega a dizer assim, ora, aqueles que são feitos sacerdotes, em maior número, olhando para o Antigo Testamento, os sacerdotes que intercediam pelo povo, porque são impedidos pela morte, por isso que era muita gente de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre,
tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E então o escritor do livro de Hebreus fala assim: vivendo sempre para interceder por nós. Meus irmãos, quantas vezes eu imagino que vocês tenham as mesmas lutas que eu tenho? Quantas vezes nós até pensamos: será que o Senhor me ama ainda? Eu falho tanto. A resposta está aqui. Jesus, o nosso bispo, vive intercedendo por nós. Por isso, João, ele disse assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício que Deus aceitou, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ele vive a interceder por nós. Parece, portanto, irmãos, que os dois títulos, pastor e bispo, foram usados com a finalidade de salientar a necessidade de nos submetermos ao pastoreio do Senhor, sabendo que, como cantamos, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o pastor que nos guia, o bispo que nos supervisiona, o bispo que sabe das nossas necessidades, o bispo que está diante do trono, intercedendo por nós. Mas se nós parássemos aqui, irmãos, estaremos em falta. Porque o texto diz assim: porém, vos converteste ao pastor e bispo. É só isso? Da vossa alma. Uma boa maneira, irmãos, de penetrarmos na profundeza dessa afirmação, bispo da vossa alma. Eu ouvi o que o Senhor disse aos seus discípulos. Num contexto de sofrimento, num contexto de perseguição, ele falou assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais, 2 passarinhos por um valor pequeno, um asse, e nenhum deles cairá sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, irmãos, podemos estar seguros de que tal pastoreio e tal supervisão da nossa alma é segura e é infinda, é para sempre e continuamente sempre, graças a esse pastor e bispo. Desse modo, meus irmãos, nós podemos nos apropriar do Salmo 23 e dizer o restante do Salmo que eu deixei de propósito para o final. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
Como Ele é bispo da nossa alma, nós podemos dizer: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De maneira que, lendo esse texto, Romanos, capítulo 8, com as palavras que temos ouvido, eu penso, será de grande proveito. Olha só, meus irmãos, eu vou repetir o versículo 34 do capítulo 8 de Romanos. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler juntos o versículo 38 e 39? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o que nos resta fazer diante de tudo isso? Eu vi o que o próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. O que eu e vocês precisamos fazer é dizer, primeiro, temos um pastor. O Senhor Jesus é o meu pastor. Certo estamos de que nessa jornada até a glória, Ele cuidará de nós e nos levará a salvo para o seu reino de glória, como era a expectativa de Paulo. O Senhor me guardará até o fim. Mas nós precisamos nos voltar, precisamos nos voltar para Ele. Precisamos lembrar de que Ele entregou a sua vida em resgate por nós. Precisamos ser gratos a cada dia, cada momento, dentro da possibilidade, pelo que o Senhor fez, Ele nos deu a sua vida. Precisamos olhar para o sofrimento que esse mundo produz, mas tendo Ele como modelo, de modo que possamos dizer, mais uma vez, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como reagimos ao considerar os sofrimentos dele a nosso favor? Ele, desde a eternidade, nos amou e veio ao mundo para dar a sua vida em resgate por nós, a fim de nos trazer para si mesmo e nos pastorear para todo sempre. Irmãos, é lindo ver que, de fato, na eternidade, quem é que vai nos pastorear? Sabe o que diz Apocalipse? O Cordeiro. O Cordeiro de Deus é que nos conduzirá por todo sempre, por águas tranquilas, onde não há mais dor, não há sofrimento, não há possibilidade de pecar, e isso será a porção que o Senhor haverá de nos dar por sua graça, por sua bondade. Por isso é que Ele deu a sua vida e naquele lugar, naquela cruz, pôde bradar dizendo: está consumado. Que o Senhor nos ajude
para que creamos nestas coisas e vivamos para o louvor da sua glória.